Voltando para cá. Cadê o trenzinho? Está aqui. Pessoal de casa está vendo o Data Show? Beleza. Atestado de óbito ou declaração de óbito. Qual a importância desse documento? Ele tem uma importância jurídica, ele tem uma importância demográfica e ele tem uma importância para a estatística de saúde. Jurídica, você determina o término daquela pessoa. De todos os digamos assim, os direitos civis dela. Morreu. Demográfica, quem está morrendo aonde? Estatística da saúde, quem está morrendo aonde e de quê? Essa é a função primordial do atestado de óbito. Bom, esse aí foi o último slide que o Falcão usou, vamos ser o nosso primeiro. Qualquer brasileiro ou estrangeiro que morra dentro do território nacional recebe um documento desse. Esse documento tem essa numeração que é única, tá? Isso aí eu tirei cópia de um documento nosso, inclusive. Está aqui, ó, Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Tá? Então, toda pessoa que morre vai receber um documento desse, que consta de 3 vias. Primeira via para a unidade de saúde, quer dizer, ele vai para o Ministério da Saúde. Segunda via fica no cartório, que é a via amarela. A primeira via é essa branca. Tem uma segunda via que é amarela, essa via fica arquivada no cartório. Terceira via fica na unidade que emitiu. Tá? Isso é extremamente controlado. Eu não tenho uma quantidade infinita de declarações de óbito no médico legal, não. Para ser mais exato, eu tenho 50 declarações de óbitos ali. Quando eu acumulo, na verdade, eu deixo 40 com 10 na reserva. Quando eu gasto as 40, eu pego aquelas 40 vias rosas e vou na Secretaria de Saúde pegar 40 declarações de óbito nova. E se porventura eu errar ou rasurar, eu escrevo nulo naquela e troco as 3 por 3 novas. Porque essa numeração é única. Isso é extremamente controlado. Tá? Morrer pode ser um grandíssimo negócio ou uma grande tragédia. Eu posso forjar minha morte para minha ficha criminal, ninguém vai mais atrás de mim, morri. Tá? Então, isso aí pode ser um grande negócio. Ou dei uma fraude no seguro. Ou pode ser um pepino do tamanho de um bonde. Tá? Teve um caso recente, que eu acho que aconteceu em Niterói, ou São Gonçalo, alguma coisa assim, que deram a declaração de óbito para uma pessoa que estava viva. Então é só reverter o documento. Não, você tem que entrar na vara de família, abrir um processo, provar, 1, que você é você mesmo, e 2, que você está vivo. E você vai ficar meses ou anos até isso se desenrolar. Com o seguinte detalhe: você pode trabalhar? Não, você está morto. Você pode ter conta em banco? Não, você está morto. Você pode ser atendido pelo SUS? Em tese, não, você está morto. Olha que confusão, que transtorno gigante. Então, pode ser um grandíssimo negócio, uma tragédia do tamanho de um bonde, dependendo do ponto de vista. Aqui a gente vai dar uma destrinchada na declaração de óbito. Primeira coisa que a gente pergunta na declaração do óbito é o tipo de óbito. Se ele é fetal ou não fetal. O que eu estou querendo saber aqui? Se a pessoa é nascida viva ou não. Porque se eu dou o óbito como fetal, o feto não tem personalidade jurídica. Então, se, por exemplo, for natimorto e eu tiver que dar uma declaração de óbito
de óbito fetal, qual o nome do falecido? Não tem personalidade. Natimorto de fulano de tal. Ah, mas eu queria tanto dar o nome do meu avô para... Não pode. Tá? Então, se é feto, se eu dou como morte fetal, não tem personalidade jurídica, então não vai ter nome. Por outro lado, se eu dou como morte não fetal, passa a ter personalidade jurídica, passa a ter direito de herança e obrigatoriamente tem que ter registro. Passei por uma situação dessa que tem um mês, mais ou menos. Chegou não sabia se era natimorto ou se era feto. Eu identifiquei que tinha nascido vivo na necrópsia. Aí chegou o pai para pegar a declaração de óbito. O que eu tive que fazer? O senhor vai no cartório registro do nascimento, porque ele foi considerado nascido vivo, e só então vou poder dar a declaração de óbito. Porque uma vez que ele é considerado nascido vivo, eu não posso declarar morto quem não foi declarado vivo. Aí tem esse outro lado também que é bem desagradável. Tranquilo isso, gente? Data e hora do óbito. Isso aí também dá muita confusão. Qual é a data e hora do óbito? Data é tranquilo. Qual é a hora do óbito? Se está no ambiente hospitalar, fácil. Morreu em casa, paciente de vocês, você foi constatar o óbito. Qual é a hora do óbito? A hora que eu, médico, cheguei e constatei. Tá? Ok, isso aí? No caso de necrópsia, qual é a hora do óbito? Se não tiver vindo de hospital, é a hora que o policial botou na guia de remoção. Tá? Ah, mas o camarada foi encontrado morto já em adiantado estado de decomposição, provavelmente estimando entre 4 e 7 dias de óbito. Qual é a hora do óbito? A hora que o policial encontrou o corpo. Ah, mas isso vai dar problema judicial? Não. Para que o atestado de óbito? Não é só para eu saber demograficamente quem morreu aonde? E para, em termos jurídicos, dar o fim daquela personalidade? Não tem nada a ver com crime. O que meu legista está no crime? O laudo. No laudo está constando que o cadáver está em decomposição, que morreu entre 3 e 7 dias. Tá? Então não tem conflito aí. Tranquilo, gente? Bom, cartão SUS, a gente não preenche, mas teoricamente teria que preencher. Naturalidade, nome do falecido, pai, mãe, data de nascimento, a idade do indivíduo, sexo, raça, situação conjugal. Se vocês forem reparar bem, isto é dado estatístico, dado demográfico, qual é a raça da pessoa, qual é a cor, qual é o estado civil, qual é a escolaridade, o que ele fazia. Quer dizer, isso tem algum interesse para a Justiça? Não, mas isso tem interesse para o Ministério da Saúde, isso tem interesse para o IBGE. Essa parte aqui, então, ó, onde o camarada morava, onde ocorreu o óbito, morte fetal ao menor que 1 ano. É um dos principais indicadores de saúde, é mortalidade infantil de menor que 1 ano. Se foi menor que 1 ano, eu tenho que saber a escolaridade da mãe, eu tenho que saber a ocupação da mãe, quantos filhos ela teve, olha aqui. Então, para que são esses dados? Oi? Todas? Sim. Uhum. Aí eu, órgão público, registro. Se eu tiver como identificar que ele é nascido vivo, obviamente está largado lá, eu, órgão público, registro o nascimento e registro o óbito. Tá? É o que ocorre, por exemplo, quando você pega um não identificado aqui que ninguém reclama o cadáver. Eu, órgão público, registro e sepulto.
Se a família questionar, não, está aqui os dados dele, a gente exuma o cadáver e pega material para fazer arcada dentária ou DNA. A gente tem essa prerrogativa. Tá? Então, esses dados aqui são todos usados para a gente saber quem está morrendo do que aonde. Aliás, isso explica um pouquinho a coisa mais nonsense do mundo, que é aniversário de 1 ano de criança, né? A única festa que o aniversariante não aproveita nada, né? E, geralmente se faz uma festa monstra de 1 ano, né? Por que se faz uma festa gigante de 1 ano? Já se deram conta disso? Porque a mortalidade infantil, a partir do 1º ano de vida, despenca. Então, você comemora que ele venceu o 1º ano de vida e que a criança vingou. Esse troço é de 100, 200 anos atrás, gente. Morria muita criança no 1º ano de vida. Se eu não me engano, a nossa taxa hoje é abaixo de 10 por 1000, que é boa. Mas já deve ter chegado a 50, 60. Então, a festa de 1 ano é para dizer que teu filho vingou. Então, você chamava a família toda e comemorava aquele neném ter vingado. Aí explica um pouquinho o nonsense da festa de 1 ano. Bom, vamos lá. A morte ocorreu, isso ainda é a complementação da morte menor de 1 ano. Na gravidez, no aborto, recebeu assistência médica durante a doença que ocorreu a morte e se houve necrópsia. Se foi PML, aqui vai estar sempre preenchido. Nessa parte aqui, que é o que geralmente cai na mão da gente para preencher, porque aquela parte de cima inteira, quando você está no hospital, o serviço social do hospital que preenche, você nem entra nessa seara. Essa parte inteira aqui que é atribuição nossa. Preenchimento da causa da morte. E isso, gente, é sempre preenchido de baixo para cima. O que matou está aqui. Exemplo. Tomou tiro, ação pérfuro-contundente, ferida transfixante do coração, do miocárdio, hemotórax maciço, anemia aguda. Então, é sempre de baixo para cima. Tá? Então, isso aqui a gente sempre vai ler daqui para cá. E aqui são outras comorbidades que a pessoa tem que contribuíram para a morte. Tá? Não vamos falar de medicina legal só não. Vamos falar de doença. Acidente vascular cerebral, hemorrágico, hipertensão intracraniana, evoluiu com quadro de infecção no CTI e morreu de sepse. Tá? É sempre de baixo para cima. Tranquilo? Isso aí até desmonta um pouquinho. Não sei se vocês viram, isso aí já deve ter rolado em um monte de grupo de WhatsApp, que a estatística dos cartórios não bate com o número de morte de Covid que a saúde tem. Não vai bater nunca, gente. Se o diagnóstico não está fechado na hora do óbito, não entra aqui, só entra lá. Pessoa morreu de síndrome respiratória aguda pulmonar. O exame do PCR saiu 1 semana depois. O cartório, a gente não muda isso aqui no cartório. Muda na vigilância epidemiológica. Então, por isso que os números não batem. Tá? Isso aí também tem um outro grande problema. As mortes sem assistência médica, que acabam sendo atestadas como causa indeterminada. Quando eu digo que a morte é indeterminada pela portaria da Secretaria Estadual de Saúde, o que eu estou dizendo? Eu não sei do que morreu, óbvio, porém eu estou afirmando que morreu de doença, só não sei qual. Só que na hora que você coloca indeterminada aqui, isso para vigilância de saúde epidemiológica é horrível.
Ah, então vamos mandar para o IML, que o IML dá o diagnóstico de morte. Falcão é patologista, eu não. Eu tenho habilitação técnica para dar uma causa-morte anatomopatológica? Não. Aí eu, médico legal, coloco indeterminada. 2 problemas. 1, indeterminada. 2, se for para o médico legal, vai impactar na estatística de quê? Morte violenta. Então, assim, é um probleminha bem chato. Médico, nome do médico, CRM do médico. Para que eu preciso saber do nome do médico? E o CRM dele? Tudo bem se o Ivan legista der 50 declarações de óbito no mês? Coitado, o Ivan trabalhou para caramba. Se eu der 2 plantões do Rio, eu dou 50 atestados de óbito no mês. Cada legista sozinho faz entre 20 e 30 no plantão. Se eu for escalado algum dia para dar plantão no Rio, eu bato essa meta. Espero que não. Agora, o Ivan Otorrino der 30 atestados de óbito no mês. Algum otorrino perde 30 pacientes no mês? Não vai precisar ninguém me chamar. O próprio Conselho de Medicina vai chegar, filhinho, senta aqui, o que você está arrumando com seus pacientes? Antes de ter processo de erro médico, de não sei o quê, meu próprio conselho de classe, o Conselho Regional de Medicina, vai me chamar, senta aqui, filho, o que está acontecendo? Onde é que você está trabalhando? O que você está fazendo com os seus pacientes, que os seus pacientes estão morrendo? Então, por isso que é importantíssimo esse controle. Tá, aqui eu posso ser o médico assistente, o médico substituto. Tá, eu não sou o médico principal da equipe, mas o principal da equipe está viajando, eu sou assistente dele, morreu um paciente dele em casa. Eu vou lá e atesto. Médico substituto. IML, SVO ou outros? Oi. Não, não é mais feita por 2 legistas. Houve uma mudança, era feita por 2 legistas. Mas vamos supor que seja feito ainda. A declaração de óbito é assinada por 1, que é o primeiro perito. Tá, mas o segundo pode preencher. O que acontece às vezes que de corpo que chega num dia, é necropsiado, a família aparece no dia seguinte ou 2 dias depois. Quem preenche a declaração de óbito é quem recebe, quem lida com a família. Então, não é preenchido pelo legista que fez a necrópsia. Tá? Aqui, essa parte aqui é só IML, causas externas. Tá? Se foi acidente, homicídio, suicídio ou outros. Ué, mas você não falou que causa jurídica não é atribuição do IML? Não é. Tá? Porque geralmente a gente linka isso aqui à fonte de informação, que é o boletim de ocorrência. Então, não fui eu quem disse. Tá? Foi a guia de remoção. Eu só estou transcrevendo. Ok, gente? Já vi cópia minha da declaração de óbito acostado num processo. O cara xerocou a declaração de óbito e enfiou no processo. Não, mas você falou que foi homicídio. Aí eu olhei e falei, escuta, primeiro, isso não tinha que estar aqui. O que eu falei para a justiça é o laudo. Se tomar cuidado de ler o laudo, você vai ver que eu não disse que foi isso. Segundo, fonte de informação. Não fui eu que falei. Foi a guia de remoção. Então, você conversa com o delegado. E é uma coisa, assim, outro detalhe. Geralmente, quando as nossas pendências vão para a justiça, dificilmente questionam a gente no conteúdo. Dificilmente vão questionar um atestado nosso em termos técnicos. Mas o advogado da empresa pode pegar e falar, escuta, você não como é que você sabe que o cara que se atestou é o fulano de tal? Você não botou a identidade dele no atestado e a norma manda você botar?
Tá? A probabilidade de acontecer isso é quase zero, tá, gente? Mas dificilmente eles te pegam onde você sabe mais do que eles. Eles vão te pegar no detalhezinho que eles não têm controle. Tá? Só para exemplificar, teve uma situação que o coordenador regional bateram no carro dele. Na época ele era o diretor do posto. Hoje ele é regional, hoje ele é coordenador regional. Ele bateu e eu estava de plantão. Bateram no carro dele, o cara estava visivelmente embriagado. A polícia chegou, levaram o cara preso. Eu fui fazer o exame. Confirmei a embriaguez do camarada. Exame positivo. Foi para o juízo. Só que na formalidade do relatório médico legal lá do laudo, diretor que designou o perito, está o nome do cara, ele me designando. Foi onde o advogado bateu. Escuta, mas você que designou o cara, então o cara fez o que você pediu. Ele não questionou meu laudo, ele questionou esse negócio. E o juiz acatou. Mas aquilo ali é uma formalidade. Qualquer legista que fosse fazer aquele posto ia estar lá. Diretor que designa o perito, fulano de tal. Isso quer dizer que se eu me envolver em qualquer coisa, eu designei o perito, eu estou ferrado. Qualquer laudo para me defender vai me arrebentar. Porque o advogado de defesa do acusado vai usar isso contra mim. Hora nenhuma o advogado questionou meu laudo. Questionou isso. Então, hora nenhuma, eles vão questionar o atestado de vocês, mas se deixar de cumprir alguma daquelas formalidades, vai falar assim, escuta, você não botou seu CRM aqui, então o teu atestado não vale. Então, fica atento com esses detalhezinhos, que isso faz toda a diferença. Oi. Não? No meu laudo, aqui não. Isso aqui não tem função para a justiça. No meu laudo, na discussão, eu posso entrar nesse mérito. Causa básica da morte. A doença que iniciou a cadeia de acontecimentos que levaram à morte. A circunstância do acidente ou violência que produziram a lesão final. Acabei de falar isso tudo para vocês. Bom, vamos lá. Situações de morte natural. Pacientes com médico assistente. O médico assistente tem o compromisso legal de dar o atestado de óbito. Paciente sem médico assistente, geralmente do SUS. Morte no hospital. Morte no hospital por doença. Não é morte no hospital que o cara se acidentou de moto, ficou lá internado um mês e parará e morreu. Qual foi a causa primária? Acidente. Então não entra aqui não. Morte em trânsito, morte. O que seria morte em trânsito? Não é morte de acidente de trânsito não, tá, gente? Eu estou internado no hospital A, estou sendo transferido para o hospital B, morri na ambulância. Isso é aqui que enquadra a morte em trânsito, tá? Quem dá esse atestado de óbito? O médico da ambulância. Tá? Ou o hospital de origem, tá? Morte em casa, local com SVO é atribuição do serviço de verificação de óbito. Local sem SVO, em tese, médico de família, tá? E as outras unidades que fazem isso. Bom, vamos lá. Morreu, ou médico legista, vai para o cartório. Estatística, publicação de estatística, Ministério da Saúde, publica estatística. Família recebe o documento que chama certidão de óbito, é a certidão de óbito que o cartório dá, que vai fazer você cancelar a conta no banco, ou entrar com pensão. Não é o atestado, é a certidão que é o cartório que dá. Funerária, a certidão que você encaminha para a funerária, junto com a autorização de sepultamento, e o cemitério para sepultar. Vamos lá.
Caso clínico 1. Masculino, 65 anos, há 35 anos sabia ser hipertenso e não fez tratamento. Há 2 anos começou a apresentar dispneia de esforço. Foi ao médico que diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento. Há 2 meses, insuficiência cardíaca congestiva, e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas. Há 2 meses foi diagnosticado câncer de próstata. Querem pensar um pouquinho? Aliás, vou fazer um negócio aqui. Causa da morte, gente. Foi a causa que realmente matou, não é isso? Edema agudo? Seria aqui? Causado por quê? Oi? Não, eu tô perguntando. Tem que sempre ler. Ó, insuficiência cardíaca. Não, na verdade, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, certo? Cardiomegalia, edema agudo. O CA de próstata entra aqui, tá? São outras doenças que podem ter contribuído por óbito. Tranquilo? Vamos para o próximo. Pessoal de casa, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Caso 2. Masculino, 25 anos, pedreiro. Estava trabalhando quando sofreu queda do andaime, altura correspondente a 2 andares. Foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em virtude de TCE, traumatismo craniano. Apresentou hemorragia e hipertensão intracraniana, que não melhorou com tratamento cirúrgico. Morreu após 3 dias. E aí? Sim. Eu chamaria, eu diria... Uhum. Qual foi o evento inicial? Ação contundente, né, gente? Pela queda. O que a ação contundente produziu? Traumatismo crânioencefálico. Que produziu o quê? Uhum. Ótimo. Ou vice-versa. Tá, ficou mal explicado que ele morreu. Geralmente é o contrário mesmo. Mas deu para entender isso, gente? Ótimo. Ninguém vai chamar a gente agora para preencher essa declaração de óbito. Óbvio, gente, essa declaração vocês não vão preencher no pronto-socorro. Por que não? Foi uma morte natural? Então, essa declaração de óbito a gente que preenche no médico legal, tá? Mas é só para vocês verem qual é a mecânica, qual a dinâmica do preenchimento. Caso clínico 3. Gestante da entrada no pronto-socorro em trabalho de parto. Feto de 26 semanas com 480 gramas. O feto não sobreviveu ao trabalho de parto. Pergunta. Primeira coisa que eu perguntaria.
Eu tenho que preencher essa declaração de óbito? Por quê? Não. Respondeu não. Por quê? Não, morte fetal. Aqui tem uma pegadinha, tá, gente? Eu considero feto por critérios de viabilidade fetal extrauterina mais de 500 gramas ou mais de 28 semanas. Então, para fins estatísticos, eu sequer consideraria isso aí feto. Eu posso descartar esse feto como lixo hospitalar. 28 semanas. Porém, se a família solicitar, eu também posso dar essa declaração de óbito como óbito fetal e esse fetinho ser sepultado no jazigo da família. Mas a família tem que manifestar isso. Tá? Isso já deu um problemão no hospital uma vez. Só que a família só foi reclamar uma semana depois. Pô, mas vocês não deram. Eu falei, não. Aí, na época, o diretor do hospital era meu amigo, me ligou desesperado. Eu falei, não, calma, você não fez errado. A família que teria que ter sido orientada na hora do óbito a solicitar. Existe essa previsão legal, mas você tem que requerer no momento. Se você não fizer a requisição, você segue o trâmite normal, que é descartar como lixo hospitalar. Se a família quiser, ela requisita e você preenche uma declaração de óbito como óbito fetal, tá? E dá para a família sepultar. Isso aí nem entra muito no mérito da causa da morte, que eu nem expliquei, foi só para explicar esse detalhe aí do feto. Feminino, 60 anos, transplantada renal há 10 anos, é encontrada morta em domicílio. Encontrada por vizinhos já apresentando livores. Não foram encontrados exames ou receitas médicas na residência. O que eu faço com esse corpo para início de conversa? Não, livores está com entre 6 e 12 horas de morto. Não é mancha verde abdominal, não, ainda está fresquinho. Para onde que eu mando esse corpo? Tem suspeita de violência? O que você está mandando para o ML? Tá, vamos lá. Não tenho serviço de verificação de óbito. O que eu faço? Eu posso atestar isso como indeterminada? Insuficiência renal crônica com transplante, causa indeterminada. Eu não sei o que morreu, só não sei que morreu. O problema é que a gente já está com isso embutido, gente. Eu mando essa senhorinha renal crônica transplantada para o IML, eu carrego a estatística de morte violenta. Ela entra na mesma estatística do homicídio ou do acidente. E não teve nada disso. Tá? Então, eu posso botar aqui insuficiência renal crônica com causa indeterminada ou só causa indeterminada. Aliás, R92.1. Morte natural sem assistência médica nas primeiras 24 horas dos sintomas. Foi 96.1, tem que ler. Isso aí eu não sei de cabeça ainda não, mas quando eu preencho declaração de óbito, eu olho ele no celular, depois eu confirmo para vocês. Alguma dúvida mais, gente? Todas? Mas, teoricamente, o médico vai testar, vai ver se aquilo é livor ou se aquilo é, por exemplo, hematoma ou quimose. Se eu cheguei lá para testar o óbito, eu sou médico do SAMU, opa, tem sinal aqui de pancada, a coisa muda. Aí eu tô transformando essa morte em suspeita.
Aconteceu outro dia, eu estava de plantão aqui no Médico Legal, deixa eu só contar. O camarada chegou passando mal no hospital, fez uma hemorragia digestiva alta, vomitou até a alma de sangue e morreu. Mandaram para ele porque estava vomitando sangue. Quadro típico, escancarado, com assistência médica. O cara passou mal dentro do hospital e mandaram para cá. Não foi aquela história assim, eu encontrei o cara morto em casa com uma poça de sangue porque o cara vomitou. Não, ele vomitou sangue no hospital. Chegou lá com uma dor aqui na região epigástrica absurda, daqui a pouco o cara começa a vomitar sangue. Entendeu? Diga.